Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês de um tipo de dispositivo que tem sido bastante polêmico. Tem muita gente que ama e não vive sem e tem muita gente que não vê sentido nesse tipo de produto. Eu estou falando, claro, de um DAP, um player de áudio digital, e hoje eu vou falar do Tempotec V6. E como eu falei, o V6 é um player de áudio digital, o famoso DAP, mas ele não se resume só a um player, né, um MP3 player das antigas. Ele faz diversas coisas, ele pode funcionar como um DAC USB, funciona também como transmissor Bluetooth, também como receptor Bluetooth. Tem saídas de linha que podem alimentar ali um amplificador de mesa ou mesmo um amplificador de potência para caixas de som. E por ser um DAP Android, serve até para navegar na internet. E a Tempotec meio que fez seu nome trazendo produtos ali de áudio com uma qualidade bem legal, a preços bastante acessíveis. Eles têm produtos mais antigos aí que são muito legais e na época eram ótimos pelo preço. Então é de se esperar também que o V6 traga uma excelente qualidade, custando seus $320 mais ou menos. E ele foi um produto lançado numa campanha, eu não tenho certeza se foi do Kickstarter, tá? Mas eles fizeram uma campanha de crowdfunding lá e na época o Early Bird, né, o primeiro lançamento era tipo $250, se não me engano. E o assunto DAP de vez em quando volta à tona nas comunidades de áudio e de fones de ouvido, né? Entre pessoas que não veem sentido nisso, que acham que é um troço muito caro, que não presta, e entre pessoas que não vivem sem. E o Léo lá do Mind the Headphone, inclusive, levantou uma discussão recentemente, né? Que me parece num vídeo que ele fez de um DAP lá, teve muita gente comentando que isso aí não faz sentido, isso é muito caro, com esse preço eu compro um celular assim assado e tal. Mas acho que o lance que a galera tem que entender é que o DAP é um dispositivo dedicado a áudio. Tem uma questão muito importante também que a gente tem que levar em conta. Um DAP nunca vai ter tiragem de um celular, né? Então o celular as empresas que fabricam acabam economizando por volume. Como o DAP tem um volume muito menor, são públicos muito mais nichados, muito mais específicos, então a produção é menor e isso com certeza encarece o produto final. E claro, como produto de nicho, de hobby, ele vai custar mais caro mesmo. E acho que a gente tem que entender meio que a função de um DAP, sabe? Porque claro que ele não vai trazer um Snapdragon de última geração ou sei lá, 12 GB de RAM como um celular top de linha, porque não faz sentido, ele não serve para jogar, ele não serve para ficar navegando, ele serve basicamente para tocar música. Então o investimento dentro do DAP vai ser basicamente nos circuitos dedicados a áudio. Então ele vai tentar trazer ali um DAC melhor, né? Um circuito mais bem elaborado, com mais engenharia de áudio mesmo. Ele vai ter uma bateria ali que é mais interessante para essa aplicação. O sistema Android ele é mexido, né? Ele meio que faz um bypass ali no esqueminha de áudio do Android, do software, para poder usar todo o potencial de áudio, do hardware de áudio dele. E eu acho que para muita gente, sim, inclusive para mim, DAP faz sentido em diversas ocasiões. E o que eu mais gostei nele é que ele já vem com um kit bem completinho, né? Ele vem com uma capinha bem legal, né? Não é tão caro por isso. É muito bem feito também. Achei que a tela dele tem uma resolução muito boa e tem bastante definição, apesar de ser pequenininho, então as coisas acabam ficando pequenas ali para quem usa óculos, pode não ser tão conveniente. E também é um dispositivo muito completo e muito competente pelo que custa. E o que eu menos gostei nele é que o knob de volume não é tão acessível assim, sabe? Ele fica num ponto do DAP ali que quando está no bolso não é legal. Eu gosto daqueles que vem com o botão de volume por cima, que você consegue mexer mais fácil ali com ele, tanto dentro do bolso sem ter que fuçar demais. A conexão Wi-Fi dele é um pouco instável e isso me desagradou bastante. E eu acho que as saídas de áudio dele poderiam ser na parte superior do DAP em vez da parte inferior, porque, por exemplo, quando você pluga ali o fone na parte inferior do DAP, enfia no bolso, como o knob de volume dele fica mais para cima ali, então você tem uma dificuldade muito grande de acessar o knob de volume no seu bolso, então você tem que tirar e mexer, não é legal. No unboxing eu mostrei a caixinha do V6, ele vem numa caixa relativamente pequenininha, né, com essa caixa interna aqui de cartonado rígido. Aqui dentro a gente tem um cabinho USB simples. Aqui a gente tem uma película que eu achei legal, cara, já vem com a película instalada e vem com película reserva para você trocar. Isso é muito bom porque com certeza não é muito fácil encontrar uma película própria para esse DAP. E aqui um manualzinho de início rápido. E só, não vamos perder muito tempo com isso. Vamos direto para o DAP, para os acessórios, né? Ele vem com essa capinha em couro, muito boa, muito bem feita, tá? Tem DAP que só uma capinha como essa aqui já custa uma boa grana, e aqui o V6, apesar de ser um DAP barato, já acompanha, ponto para ele, tá? E ela serve muito bem. E ele em si é muito bem feito, ele parece um bloco de alumínio sólido, tá vendo?
bem sólido mesmo, tem uma pegada bem legal assim. Ele poderia ser mais chanfrado assim para ficar mais firme na mão, mas de qualquer forma, como ele é pequeno, não dá com a tela muito grande, ele acaba não sendo escorregadio, pelo menos para mim, aqui para minha mão ficou excelente, eu consigo pegar e ter uma firmeza muito legal, mesmo com a capinha, tá? Então esses detalhes deles são todos em alumínio, os botões são muito bons, eles têm um clique bem sólido e tal. E ele tem essa traseira em vidro, que também já vem com uma película de proteção instalada, e embaixo a gente tem as saídas, aqui a gente tem duas saídas que são de linha, né, o LO de Line Output, e aqui duas saídas de Headphone, né, PO, Phone Output. E aqui a gente tem a porta USB-C, que pode funcionar como entrada ou saída, eu vou mostrar logo mais, e o knob de volume dele é assim, bonito e tal, bem feito, tem uma boa recartilha, mas ele não me passou tanta confiança assim, sabe? Tem hora que ele agarra, tá vendo aqui, agarrou. E aí você tem que mudar um pouquinho o ângulo, porque como ele não tem um mancal, sei lá, ele é meio solto, ele às vezes sai um pouquinho do prumo e não me passou uma confiança muito legal, tá? Então é bonitinho, bem feitinho, mas ele não é tão sólido assim como eu esperava. E a tela dele é ok, como vocês podem ver, tem uma resolução muito boa, inclusive os ícones ficam bem pequenininhos, quer ver? Os ícones ficam bem pequenininhos ali nele. E aqui a gente tem a entradinha de cartão SD. Para quem não for usar com capinha, tem que ficar esperto. Como ele não tem tampa, ele pode pressionar tipo no seu bolso e perder o cartãozinho SD sem querer. É um risco, tá? Então é importante sempre andar com a capinha aí. Então, como vocês podem ver, pelo preço dele, é um DAP muito bem feito aí, que rivaliza fácil com DAPs bem mais caros. E vamos falar então do que ele tem aqui dentro desse belo chassi. E como DAC, ele traz um AKM duplo, modelo 4493SE, que é um modelo topo de linha da AKM, excelente. O processador dele já é de um smartphone assim, intermediário, desses smartphones mais baratinhos, que é um Snapdragon 425, mas eu não acho que ele precise de um Série 8, um Série 6, porque mesmo com esse processador ele já tem o sisteminha bem fluido, né? Os aplicativos que a gente usa para áudio, o Spotify da vida, por exemplo, abre bem rapidinho, o Deezer também abre bem rapidinho, sabe? Então, assim, a gente não tem muito problema de fluidez do sistema operacional por ser um Snapdragon um pouco mais simples, mas de qualquer forma é um Snapdragon. E ele tem somente 2 GB de memória RAM, o que também é suficiente para as operações que a gente faz aqui, e somente 16 GB de RAM. E talvez esses 16 GB sejam criticáveis porque é bem pouco, poderia ter mais memória interna, né? Mas de qualquer forma ele traz o cartão SD para expansão, que pode ser expansivo até 2 TB, o que também é muito bom, e junto com isso ele traz um sistema Android 8.0, igual eu vou mostrar para vocês aqui. Aliás, na verdade já foi atualizado para o 8.1, né, quando ele foi lançado era o 8.0, e ele tem também um amplificador modelo OPA 1612 combinado com um OPA 1688, e ele é compatível com arquivos PCM até 32 bits com 768 kHz de amostragem e DSD até 512, além, claro, do famigerado MQA 16 vezes. E como potência, a Tempotec declara que ele tem na single-ended 330 mW a 32 ohms e na balanceada 610 mW a 32 ohms. Eu não consegui medir esse tanto de potência aqui, eu vou mostrar para vocês lá na frente. A saída de linha dele é aqui embaixo e ela é variável, ela não é aquela saída de linha fixa, né, como eu acho que deveria ser, mas ele tem até 2 volts RMS na não balanceada e até 4 volts RMS na balanceada. E como entradas ele tem as digitais, né, que é o cartão SD, que são os arquivos digitais em si. A USB-C dele funciona como entrada digital também, e claro, o Bluetooth, que seria entrada digital sem fio. Como saídas analógicas, ele tem a 4.4 balanceada e a 3.5 para fones de ouvido, ou uma 4.4 balanceada ou 3.5 de linha. A telinha dele tem 4.2 polegadas, isso pode ser um pouquinho ruim para a quantidade de informação que está na tela, ainda mais que a gente está acostumado com smartphones aí, de telas bem maiores, né? Hoje em dia facilmente você tem smartphones de 6 polegadas, 6,5 até 7 polegadas, então ela acaba ficando meio pequenininha, para quem não enxerga bem tem que dar um zoom no sistema. E o Wi-Fi dele é compatível com 2.4 e 5 GHz, e ele vem com Bluetooth versão 5.0, compatível com os codecs mais modernos aí, LDAC, AAC, aptX HD e aptX, com uma bateria de 4.500 mAh, com suporte a Quick Charger 3.0, então ele carrega relativamente rapidinho. E é interessante que tem gente que é entusiasta aí do famoso FPGA, e ele utiliza um circuito FPGA para controlar o clock do circuito dele aqui, o que é bem interessante também, né? Acaba diminuindo questões aí de jitter. E quem não fizer a menor ideia do que se trata, eu fiz um vídeo explicando um pouco sobre alguns modelos, alguns tipos de funcionamentos de DACs, que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Quem quiser, clica e dá uma conferida lá. Claro, também ele tem saídas digitais. A porta USB dele funciona como uma saída digital. Você pode, quando plugar um DAC aqui, tipo esse Hi-Fi FC4 aqui, ou sei lá, um Cord Mojo, caso você queira mudar um pouco a cor do som, funcionando, portanto, como uma saída digital, e também a saída digital Bluetooth. Você pode conectar, por exemplo, um Samsung Galaxy Buds Pro nele, que vai rodar tranquilo. Também você pode usar a sua biblioteca aqui para tocar no seu fone Bluetooth, caso isso seja conveniente.
Vamos falar então da utilização dele, e ele é um DAP versátil, funciona não só como um player comum que reproduz música local, mas também funciona com todos os serviços de streaming compatíveis com o sistema Android 8.1, eu acho que praticamente todos que existem para Android aí são compatíveis com o 8.1, além de servir também como um transmissor e receptor Bluetooth e também como conjunto DAC amplificador para fones de ouvido USB ou somente como um DAC, porque ele possui as saídas de linha dedicada, igual eu falei. Então, para ele funcionar como um DAP puro somente, ele vem com o Hi-Fi Music, muita gente já está familiarizada com esse aplicativo, e ele lê a sua biblioteca local e consegue tocar os arquivos em alta resolução aqui, tanto os FLACs, né, MP3 ou DSDs, e no geral o sistema dele é bem fluido aqui, vocês podem ver, ó, eu consigo acessar a minha biblioteca, né, nem sempre ele carrega as imagens dos álbuns muito rapidamente, mas de qualquer forma tá tudo certo, e ele mostra também o status da música, por exemplo, tá vendo aqui, ó, aqui a gente tem uma música em alta resolução e tal, ou esse álbum aqui que está em DSD de altíssima resolução, e mesmo que eu toque músicas aí de alta resolução, por exemplo, ele não engasga, você clica na música, ele começa a tocar, já começou, e aí você abre aqui, ó, ele mostra para você a taxa de bits, tá vendo? Esse DSD está a 11.300 kilobits por segundo, né? E as taxas de amostragem malucas de altas aí dos DSDs a 1 bit, então assim, tudo legal, e é massa que se você desliga ele na tela de espera, ele mostra aí a capa do álbum que você está tocando, né? Você consegue ter uns controlinhos de música sem precisar desbloquear o DAP, e também os controles deles aqui funcionam muito bem, tá vendo? Se eu quiser pausar, dar play, ir para frente. E o Hi-Fi Music também serve como aplicativo para você acessar streaming, mais particularmente o Tidal. Então você consegue logar onde está essa nuvenzinha aqui no Tidal e você acessa a sua biblioteca aqui, mas eu não sei cadê o meu Tidal, porque não está logado, logou. Então a gente tem aqui algumas playlists, né, por exemplo, eu não curto muito a interface do Hi-Fi Music para o Tidal, mas para playlists ele funciona muito bem, então você consegue acessar. E eu comentei também do problema do MQA que ele tem com o aplicativo nativo do Tidal, já vou falar um pouco mais na frente, mas aqui no Hi-Fi Music o MQA funciona perfeitamente, inclusive ele muda a cor da luz, a hora que eu começo a tocar um MQA, acho que a luz fica amarela, quer ver? Ih, tá reclamando da minha inscrição. Depois eu mostro no aplicativo do próprio Tidal, porque tem que ficar deslogando e logando de vez em quando aqui, isso é um pouco chato nesse Hi-Fi Music, tá? Então, ele também funciona com todos os streams, então vocês veem que eu tenho Deezer, Spotify, e ele abre relativamente rápido, você consegue navegar tranquilamente aí no aplicativo sem muito problema, tá vendo? É bem bacana, você acessa suas playlists e tal, vai tudo bem rapidinho, tudo bem suave de mexer. E no aplicativo do Tidal ele tem um pormenor que eu não curti muito, ele não é compatível direto com o MQA, então quando você toca arquivos MQA aqui, ele dá umas distorcidas, principalmente no início da música, dá tipo uma granuladinha assim, sabe? É um troço que me irrita pra caramba, mas dá pra você desabilitar isso indo nas configurações de áudio, né, e colocar Hi-Fi, você não precisa do master, então você coloca o Hi-Fi e esse problema sai. Então é só quando ele vai fazer esse unfold do MQA que ele insere algumas distorções na música e fica muito chato. E para todo mundo que está familiarizado com o Android, não tem nenhuma novidade aqui, ele não tem nada demais, mas como o Android dele é voltado exclusivamente para áudio, ele traz algumas funções de áudio e não traz funções de telefone, né, que um celular normal traria. Então aqui, por exemplo, ele tem as definições de áudio, só que aí já vem um porém também que alguns mais sofisticados já trazem, ele poderia ter esse menu mais completo para você alterar alguns aspectos da reprodução, mas de qualquer forma você consegue acessar tudo nesse menuzinho aqui. Então aqui a gente tem os filtros, né, que você pode escolher, tem o ganho que pode ser médio, baixo ou alto, e aqui tem alguns plugins que você pode aplicar nele, que eu tenho os plugins válidos. Eu particularmente não tive tempo para testar isso aqui, mas pode ser uma coisa interessante para brincar, né, tipo esse de convolução. E aqui a gente tem o MSEB, que é muito interessante. Isso aqui é a sigla para Mage Sound 8-Ball Tuning, é tipo assim, é o tuning do Mago da Bola 8. É coisa de, acho que esse Bola 8 aí deve fazer alusão àquela bolinha 8 que eles têm lá nos Estados Unidos, que é para ver a sorte, né? E ele é um algoritmo baseado em equalização paramétrica e percepção sonora, que facilita pra caramba o processo de equalização para quem é totalmente leigo. Então você ativando aqui, ó, ele dá um aviso aqui de como é que você opera. E aqui você tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode colorir o som, tá? Enquanto eu vou falando aqui dessas funções, eu vou colocando na tela a alteração que ele gera na resposta em frequência do DAP em si, que eu fiz as medições aqui com o sinal puro dele. E aqui você pode tornar o som ou mais frio, ou mais escuro e quente, né? Tá vendo? Mais brilhante. E clicando duas vezes no meio, nem sempre funciona, tá? Ele vai e zera. E aqui a extensão dos graves pode ser profunda ou suave. E aqui a gente tem a textura, né? Você pode ter um grave mais rápido ou um grave mais pesadão. Aqui a gente tem meio que a duração da nota, né? Então aqui você vai ter umas notas mais gordinhas e aqui você vai ter umas notas mais
justas. E aqui você também pode mexer na voz, né, deixando a voz mais para frente ou os vocais mais para trás. Entre outras coisinhas aí que você pode mexer, mas é interessante que isso tudo aqui é baseado na percepção, né? Então você vem aqui e fala, eu quero mais textura de grave, eu quero um grave mais extenso. Você não precisa saber direito mexer em equalização paramétrica. Com esse algoritmo aqui, ele faz a equalização paramétrica para você de todos os jeitos que você quiser. E você pode também colocar arquivos de equalização customizados. Então é bem interessante, sabe? Eu gostei, o resultado audível também é bem legal. Isso aqui é um ganho de compensação para DSD, todo DAP tem isso, né, que os DSDs eles costumam tocar um pouquinho mais baixo sem compensação. Balanço de canal e volume máximo. Isso aqui você pode travar o volume do DAP para evitar eventualmente dar algum problema em fones muito sensíveis, né, de detonar o fone ou detonar a sua audição sem querer, porque dentro do bolso isso aqui acaba mexendo um pouquinho, mas normalmente é bem pouquinho. E o Wi-Fi dele não é muito legal, tá? Eu não gostei do alcance e também ele tem umas desconexões meio espúrias, assim, o sinal não é muito bom. Eu olho pro meu celular, tá com tipo o sinal quase cheio, 4, 5 pauzinhos lá, e esse aqui sempre tá ali mais ou menos na metade, sabe? Ele desconecta com facilidade e não conecta direito em outras redes. Ele, por exemplo, não tem um algoritmo que busca a melhor rede ali que ele tem salva e conecta nela preferencialmente. Então isso não é muito legal, sabe? Você tá ouvindo música direto, a música para por causa disso. Então isso para mim pode ser um deal breaker para algumas pessoas. Se você costuma ouvir o DAP num lugar que sua conexão com a internet Wi-Fi não seja tão boa assim, pode não ser um negócio muito legal esse DAP. Porém, a conexão Bluetooth dele é muito boa e primeiro ele tem um receptor excepcional, né, que você pode usar o seu celular para transmitir a música para ele, que funciona ali 8, 10 metros, mesmo com obstáculos e sem interrupção, sem corte. É um dos melhores Bluetooth, receptores Bluetooth que eu já testei, né, super estável, não desconecta. E como transmissor, ele é um pouquinho pior, mas ainda é muito bom, começando a falhar ali com 6, 7 metros de distância, mas assim, super estável. Eu testei majoritariamente ele com o meu Samsung Galaxy Buds Pro e, sabe, eu não tive nenhuma experiência de sinal cortando, de problemas com isso. Sempre a música tocando tranquilo, sempre de boa, andando pela casa, às vezes deixando DAP em algum lugar. Então, assim, sem grilos. Mas eu sei que a maior parte das pessoas que está procurando DAP não está procurando esse tipo de uso, mas é importante eu falar. Vamos então para as medições dele. Eu medi ele somente com uma carga de 33 ohms e também em circuito aberto. Em circuito aberto ele dá os 2 volts RMS ali, 1.9, na saída tanto de fone quanto na de linha, e também na balanceada ele dá cerca de 3.9 volts, que bate ele também com os 4 volts que eles afirmam que dá na balanceada, tanto na de linha quanto na de fone. Agora, com essa carga de 33 ohms na saída de fone, no single ended, no ganho baixo ele tem 0.73 volts RMS, no ganho médio 1.12 e no ganho alto 1.91, o que dá ali em torno de 110 miliwatts, que dá menos da metade dos 320 miliwatts que eles afirmam que ele tem em 32 ohms. Então, assim, eu não sei quais métodos que eles usaram para medir, mas o meu método padrão aqui, que costuma funcionar para uma parte dos dispositivos, ele deu só 110 miliwatts, o que, assim, toca bastante fone. Eu testei vários fones aqui de exigência mediana com ele que tocaram muito bem, não tenho do que reclamar, mas o fabricante ele tem que ser honesto com as especificações. Então eu não sei direito qual metodologia que eles usaram, qual potência é essa, né? Porque tem umas jogadas que você pode fazer ali para afirmar que uma potência é aquela, tipo aqueles sons que vendiam com 3.800 watts PMPO, que não quer dizer nada. E na saída balanceada ele tem no máximo 1.5 volt RMS em ganho baixo, em ganho médio 2.28 volt RMS e em ganho alto 3.88 volt RMS. E nas medições, vou colocar na tela agora para vocês aí, na balanceada ele vai até o volume 94 em ganho alto, que dá mais ou menos 2.5 volt RMS, como vocês podem ver aí na tela, né, no formato de onda, e que isso dá mais ou menos 189 miliwatts, que também está bem longe dos 600 e pouquinho que eles afirmam que esse DAP tem na balanceada, antes de começar a distorcer. Daí ele começa a distorcer e vai até mais ou menos 3.1 volt RMS no volume 100, só que com uma distorção já bem considerável, e isso dá mais ou menos ali 300 miliwatts, o que é mais ou menos metade também do que eles afirmam que tem. Então, assim, eu não sei qual método que a Tempotec usou, né? Eu não posso afirmar que eles estão sendo desonestos nas especificações, mas de qualquer forma é bem menos do que eles afirmam. Só que 300 miliwatts dá para tocar aí uma vasta maioria de fones do mercado, inclusive os full size dinâmicos aí, com tranquilidade, mas de qualquer forma eu acho que é importante a gente falar que eu não encontrei o que eles afirmaram aqui. Falando agora do som dele, eu costumo dizer que esses dispositivos, principalmente mais modernos chineses, com arquiteturas mais ou menos parecidas entre si, costumam ter sonoridades muito objetivas, muito próximas entre si. Assim, difícil encontrar diferenças muito audíveis ou muito fáceis de detectar. Então, assim, no geral, ele é muito bom, ele é bem neutrinho. E para mim, em relação à minha referência aqui, tá?
Eu só achei a sonoridade dele um pouquinho mais comprimida, com um pouquinho menos de separação e detalhamento do que minha referência, que vamos combinar um sistema de mesa aí consideravelmente mais caro. E os timbres de médios dele, talvez levemente suavizados, mas um troço quase imperceptível, sabe? Que só aparece num teste AB, mas ainda assim ele é muito bom, ele é bem neutrinho, tem essa sonoridade mesmo, compatível com esses equipamentos mais objetivistas. Leva fones aí até um pouco mais exigentes. Eu testei bastante tempo o nosso querido lançamento TIE Audio Ghost nele e ficou bem maneiro, sabe? E fones intra-auriculares, ele não tem ruído de fundo nenhum, tem uma sonoridade bem limpinha, baixíssimos níveis de distorção. Então, para a maior parte das coisas, principalmente de uso portátil, ele é mais do que suficiente. Vamos então concluir, gente. Eu achei o Tempotec V6 um dispositivo muito bom pelo que custa. Eu acho que a Tempotec conseguiu trazer muitos aspectos de DAPs que são normalmente muito mais caros, né? E já entram numa faixa de preço ali entre 500 e $1.000, com um sistema Android bem fluido, uma sonoridade muito legal, muito neutra e assim bastante objetivista, sabe? Sem ruído de fundo, sem coloridos na música e uma potência muito legal, apesar de a potência que eu consegui medir nele não bater com a declarada, ser bem inferior. Mas de qualquer forma, do ponto de vista prático, os fones que eu testei nele aqui funcionaram muito bem. Ele não vai ser adequado mesmo para fone bicho-papão, tipo um Hi-Fi Man HE560, ou um Hi-Fi Man HE6, ou um HE500. Ele não vai ser tão legal assim, toca, mas não é a melhor coisa do mundo. Mas para intra-auriculares, fones menos exigentes, ele é excepcional, funciona muito bem, não traz distorções audíveis, ele tem umas funções muito legais, tipo o MSEB, que é bem interessante de mexer, para quem é leigo principalmente. E a única coisa que eu realmente assim falei, pô, isso me irritou, é a questão do Wi-Fi. Porque eu não tenho roteadores em todas as partes da minha casa, mas assim, normalmente a cobertura é boa, eu ando com o meu celular pela casa inteira e sempre tem sinal. Já no V6, igual eu falei, às vezes eu vi o sinal no meu celular muito bom, mas o V6 desconectava, sabe? Ficava indo e vindo a conexão, às vezes até num ponto que o sinal tava legal nele, eventualmente ele desconecta, volta e às vezes a música pica ali. Então isso pra mim não é muito legal. Eu não sei se eles pretendem trazer uma atualização de software ou se uma atualização de software resolva isso, mas é uma coisa que me desagradou bastante. Mas se isso não for impeditivo para você vai usar ali com playlists baixadas dentro do DAP ou até mesmo muito pertinho do roteador ou roteia a internet do celular para ele manter perto, eu acho que não vai ter problema. E aqui com certeza a Tempotec conseguiu trazer funções de DAPs muito mais caras em um dispositivo que é relativamente barato e que para mim bastante acessível. Ele está no preço ali de um celular popular. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre o Tempotec V6. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que me ajude também, deixando um like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, divulgando também o meu trabalho e quem estiver gostando muito, considere se inscrever na minha campanha no Apoia-se, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo. O Tempotec V6 foi enviado pelo amigo do canal Tuti, que também não pediu para falar bem ou mal, somente me emprestou e falou para fazer um review honesto. Muito obrigado, Tuti. Um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo e valeu!